Agora, nosso ponto alto também, nosso evangelho. Queria convidar nosso irmão Robson Luiz, que é da comunidade de Jardim de Extremóis, que tem como padroeiro Santo Expedito, que vai partilhar conosco agora o Santo Terço. Seja bem-vindo, meu irmão. Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu gosto de escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O mundo vai viver tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Boa noite a todos, salve todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria e a comunhão do Espírito Santo possa estar com todos vocês. Meus irmãos, minhas irmãs, para mim é uma alegria poder partilharmos um pouco do Evangelho de hoje, junto com os irmãos aqui do Santo Terço, né? Terço dos Homens, e quero agradecer, em nome de Jesus, pelo convite que me foi feito. Que Deus, na sua misericórdia e no seu amor, possa derramar sobre vocês muitas graças e muitas bênçãos. Então, vamos partilhar do Evangelho e depois a gente fazer uma reflexão. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tende piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, à luz do Evangelho de hoje, nos faz refletir muito sobre a doença, não é? O cego de Jericó. Vocês viram que o pessoal aqui, os homens do terço, não é? Do terço dos homens, acabaram de recitar aqui o terço, fazendo nada mais, nada menos do que uma intercessão. É uma oração de cura. Nesse momento, quantas pessoas não estão precisando de orações? Estão nos hospitais, não é? Internados.
nós temos a graça de termos os nossos sacerdotes, que pela bênção das suas mãos, vai até, quando é convidado, né, vai até nos hospitais para fazer a unção dos enfermos. Foi a mesma coisa que nosso Senhor Jesus Cristo fez hoje. Por quê? Vejam só, esse evangelho de hoje, quando eu estava lendo ele, o que me veio muito assim no coração é uma palavra que, segundo os bibleiros, ela tem muito na Bíblia, que é o coração. Por que o coração? Vejam só, Jesus ele estava a caminho para Jerusalém, onde lá ele ia ser entregue e ia ser morto. Naquela caminhada de Jesus, passando ali por Jericó, uma multidão o seguia. De repente, o cego Bartimeu, ele pergunta quem é. É Jesus que está passando, alguém fala. Então, o cego, o que é que ele faz? Começa a gritar. E é interessante perceber nesse evangelho que Jesus ele não para da primeira vez. Eu pergunto, será que Jesus não sabia o que estava acontecendo? Com certeza nosso Senhor sabia, mas Jesus quis provar para ver até onde ia a fé desse cego. E ele continua andando, e o cego grita novamente, filho de Davi, não é? Tem de piedade de mim. De repente Jesus para. Antes de Jesus parar, vocês viram que no evangelho uma multidão, muitos mandaram até o cego, né, parar de gritar. Quantas pessoas hoje no mundo também não estão desse jeito, querendo que calem a nossa boca? E a gente tem que continuar na renovação, na perseverança, porque o que o homem vê não importa, porque o homem vê a face e Deus som do coração. E aquelas pessoas com a visão perfeita, vendo nosso Senhor Jesus Cristo, enche o seu coração de orgulho. Não, pare de gritar, não grite mais para não perturbar nosso Senhor. E de repente Jesus para. E aí a gente vê, meus irmãos, como a misericórdia de Deus é um tesouro inesgotável. De repente Jesus manda chamar o cego. Alguém vai lá e diz ao cego, coragem. Neste momento de tribulação que nós estamos passando hoje por causa dessa situação do Covid, é uma palavra muito forte para quem ainda não perdeu um ente querido, dizer assim, coragem. Mas nós temos que dizer, coragem. De repente a pessoa vai dizer, Jesus te chama. Aí naquele momento, imagino eu o coração daquele cego, porque ele não enxergava, ele não tinha uma visão humana, mas ele teve uma visão no coração dele, e que nessa visão do coração dele, ele se encheu de alegria e de esperança. Porque, minha gente, ele não quis nada para pedir para Jesus, a não ser que ele voltasse a enxergar. Não é verdade? Hoje, com essa situação dessa pandemia que está assolando o mundo, às vezes a gente se depara com alguns jornais falando de festas clandestinas. Pessoas que têm uma visão perfeita, né, que conseguem enxergar, mas só enxergam humanamente. Não se previne, não se precaver para não se ter essas aglomerações, para que esse vírus não se propague ainda mais. Essas pessoas têm uma visão perfeita, mas por dentro o coração é cego. Volto a falar, o que o homem vê não importa, porque o homem vê a face, Deus som do coração. E é interessante que as pessoas que fazem esse tipo de movimento não estão preocupados com doença nenhuma. Olha o que aconteceu com o cego. Muitos enxergando o nosso Senhor Jesus Cristo perfeitamente, mas só viam com a visão humana, mas não conseguiam entender a visão do coração. Cala-te, não grite para não perturbar nosso Senhor. E o cego naquela sua fé, na sua esperança, né?
no pensamento da misericórdia de Deus, não hesitou. Ele não deu ouvidos, e isso nós temos que fazer. Esse exemplo do cego, Bartimeu, serve para nós, de não desistir, continuar na perseverança. Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. E é interessante que quando o cego Bartimeu chega na frente de Jesus, Jesus pergunta para ele: que queres que eu te faça? E o que é que o cego responde? Senhor, que eu veja. Qual foi a resposta que Jesus deu para esse cego? É uma resposta que nós também precisamos muito pedir a Deus todo dia. Senhor, que eu veja. Não que eu veja com os olhos humanos, mas que eu veja com os olhos do coração. Porque, minha gente, o que mais importa para Deus é a visão do coração. Porque quando você consegue colocar no seu coração humildade, você consegue praticar atos de caridade, como aqui o pessoal tem, não é? Os anjos da solidariedade. Que alegria no coração desses homens, quando eles sabem que alguém está precisando de algo, e que eles começam essa batalha, esse clamor, pedindo, como o cego pediu. E quando alguém faz uma doação, e esses homens, anjos, chegam até aquela pessoa que estava precisando de algo, e que entrega aquilo para aquela pessoa. Eu pergunto para vocês, como é que fica o coração dessas pessoas? Tanto daqueles que estão entregando, como daquele que está recebendo. O coração se enche de alegria, de felicidade, como o coração de muitas pessoas quando estão enfermas, que estão nos hospitais, e que um sacerdote vai lá fazer a unção dos enfermos. E quando chega, que faz aquela oração dos enfermos, né, todo aquele rito, e aquela pessoa fica curada. A gente só consegue ver a alegria. Ah, aquela pessoa foi curada. O padre foi lá e aquela pessoa curou. Mas ninguém consegue ter o entendimento perfeito, que a maior alegria que vem é aquela do coração. Por isso que nós temos que ter sempre esse pensamento de procurar fazer gestos e atos de caridade, mas não com os olhos humanos. Como eu estava falando dessas pessoas que fazem essas festas por aí, essas pessoas não conseguem ter uma visão perfeita do coração. Acham que no momento em que está tendo essas aglomerações, essas festas, rola o que nessas festas, como eles falam no linguajar deles? É bebidas, é drogas, talvez até sexo desregrado. Então é tudo que não presta, é uma visão humanamente. E que aquela alegria é uma alegria falsa. Porque quando for no outro dia, aí vem a tristeza, a secura no coração, porque foi só aquele momento mesmo daquela alegria passageira, mundana. E nós temos que ter muito cuidado, até mesmo porque nas cartas de São Pedro, Pedro também nos alerta, cuidado, o demônio ele anda ao nosso redor, rugindo como leão e procurando a quem devorar. E quando pega pessoas, né, que fazem esses atos, para eles é uma alegria, porque as pessoas, voltam a repetir, não conseguem ter a verdadeira alegria do coração. Imagine nós aqui que acabamos de recitar esse terço, como foi lindo. Agora fazendo essa reflexão do Evangelho. Como será que está o nosso coração aqui? Está transbordando de alegria, porque aqui nós estamos fazendo o bem. Além de interceder pelas pessoas que tanto pedem orações, nós também rezamos também pela gente, pelas nossas famílias, não é? Rezamos pela nossa igreja, para que não tenha divisão, que tenha sempre a união, para que nenhuma obra do inimigo se aproxime de nós. Como é bonito ver isso, não é verdade? Que essas palavras, né, do Santo Evangelho, que a luz do Evangelho, ela possa se refletir para nós também, como o cego Bartimeu, cego e mendigo. E quantas pessoas não ficam mendigando também por aí? Como? No mundo perdido. Muitos jovens entrando no mundo errado, ficam mendigando coisas erradas. E quando a gente chega até para aconselhar, falar uma palavra do bem, para falar de Deus, olha, não faça isso, porque o que a gente quer é que vocês se salvem, ficam até com raiva. Isso é experiência de vida, acontece com todos nós, pelo menos comigo acontece isso.
mas a gente não tem que desistir. Nós temos que ser igual a Bartimeu, perseverar, força, coragem, ânimo. Nós temos que mostrar para as pessoas que a verdadeira alegria é a verdadeira alegria das pessoas que seguem os passos de Jesus, que não procuram essas coisas do mundo aí afora, que não tem salvação. Nós temos que procurar os caminhos de salvação. E é interessante refletir também sobre essa passagem do cego, que é uma passagem que também ela é profética, que ela está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 35, no versículo 5, que o profeta já está falando sobre a cura de cegos, que no Evangelho Jesus curou 2 cegos, mas vamos entrar só aqui, né, de Bartimeu, que é o Evangelho de hoje. Mas você veja que o próprio profeta já dizia que antes, né, que Jesus fosse, né, ser crucificado, ele já ia fazer uma cura, principalmente dos cegos. Aí eu volto a fazer a reflexão do Evangelho, lembrando, aquela multidão que estava seguindo Jesus, como era que estavam os olhos daquelas pessoas? A gente imagina que eles estavam felizes. Olha, eu estou vendo Jesus na minha frente. Mas não estava feliz com o coração. Porque se tivesse realmente algum ou alguém com a verdadeira alegria e os olhos do coração, tinha até mandado parar. Senhor, aquele cego está precisando de uma cura. Jesus cura aquele cego, mas você vê que eles, por estarem com Jesus, se achavam que era melhor do que os outros. E que, na realidade, ninguém era melhor do que ninguém. Mesmo assim, Jesus também não hesitou. Porque Jesus sabia que aquele caminho que ele ia passar, e ao escutar aquela voz, ele teria que parar. Mas Jesus faz isso com a gente também, para ver até onde vai a nossa fé e a nossa esperança. Muitas vezes a gente diz, Jesus, filho de Davi, estou passando por uma tribulação financeira, profissional, né? Quantas pessoas desempregadas, né? Como foi recitado aqui no Santo Terço. E no momento em que não consegue, porque pensa que Jesus é mágico, aí já vai estar, não é. A gente tem que perseverar, porque senão Jesus teria parado e Jesus continua andando. Só Jesus escutou. Mas ele disse assim, eu vou ver até onde vai a fé do povo, foi fraca. Porque se achavam muito melhores que os outros, porque estavam olhando ele face a face. E o mais interessante também, meus irmãos e minhas irmãs, é que nesse evangelho, a parte final dele. Quando Jesus disse, a tua fé te salvou, aquele cego voltou a enxergar. Ou ele ficou enxergando pela primeira vez, porque até mesmo na Bíblia não fala da cegueira dele. Por exemplo, se ele era cego de nascença, ou se ele foi cego de doença. Só relata que ele era cego. Mas daquela alegria de ter tirado o pano dos seus olhos e ver Jesus na sua frente, ele poderia ter, Jesus, muito obrigado. Aí ter voltado, sair pulando. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Procurar os seus entes, porque ele não sabia que ele era cego, não é verdade? Mas não, o relato bíblico é muito claro. A luz do evangelho é muito linda quando diz que ele pegou e foi e seguiu Jesus. Como é que está a visão de vocês, meus irmãos e minhas irmãs? Como é que está o coração de vocês? No momento da alegria, quem é que realmente está agradecendo a Deus por aquele dom, com a graça que recebeu, por aquela alegria? E uma coisa que eu falo para vocês é que a gente nunca procure ter uma alegria dos olhos, mas que tenha uma alegria do coração. Porque tudo brota do coração. Segundo os bibleiros, né, os homens que escreveram, né, a palavra de Deus, é a palavra que mais existe na Bíblia, é o coração. Não tem nenhum livro sagrado que não fale sobre o coração. E para mim, especialmente, eu gosto muito do profeta Samuel, né, quando ele fala, né, que o que o homem vê não importa, porque o homem vê a face, mas Deus sonda o coração. E também um pouco na palavra de Deus, eu também estudando sobre o evangelho de hoje, é interessante que também tem 2 fatos narrados, que parecido com o de Bartimeu. Passo para vocês. Quando Deus teve um encontro com Salomão, Deus disse a Salomão,
O que queres? Salomão pediu o quê? Riquezas, bens materiais, bonanças. Salomão só pediu sabedoria. É um exemplo para nós. Pedir a Deus a sabedoria. Agora, uma sabedoria que ela venha do alto. Não a sabedoria terrena. Porque as tribulações nós passamos todo o santo dia. Quem é que não passa por tribulações, não é verdade? Mas Salomão pediu a Deus sabedoria. E isso lhe foi concedido. A segunda passagem que eu também estava refletindo sobre, que faça uma comparação com o Evangelho. O encontro entre Elias, o profeta, e Eliseu. E Elias diz, pede-me algo antes que eu seja arrebatado. Eliseu também não pediu bens materiais, riquezas. Eliseu só pediu uma porção dobrada do teu espírito, que foi o de Elias. E Elias disse, se você continuar comigo, vai te ser concedido. Se não, isso está na Bíblia. E isso aconteceu. Eles conversando, sorrindo, feliz da vida. A carruagem veio, pegou Elias, levou Elias para o céu. E Eliseu pegou o quê? O manto de Elias. E quando botou nele, a porção dobrada do espírito de Elias veio sobre ele. Então, para vocês verem, meu irmão, minha irmã, como é que se brota verdadeiramente uma alegria de uma pessoa que era triste por ser cego e mendigo, por ser rejeitado, desprezado, que ninguém lhe dava atenção. E de repente ele teve esse encontro com Jesus, né? Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. E aí a gente consegue entender o tamanho da grandeza da misericórdia de Deus. Como é lindo a misericórdia de Deus. Porque o cego, como eu já falei no início, ele teve uma esperança, só que ele perseverou. Porque quando as pessoas começaram a falar, ele parar de gritar, ele insistiu. Nós temos que fazer do mesmo jeito, insistir. Vamos insistir. Senhor, eu estou passando por essa tribulação, mas eu coloco em tuas mãos, e eu tenho certeza, e eu tenho fé, que eu vou conseguir me libertar dessa tribulação. Senhor, eu sou fraco, eu sou pequeno, mas aumenta a minha fé. Senhor, manda o teu Espírito Santo, porque o Senhor prometeu para nós que o Espírito Santo ele é a força, e na minha fraqueza, que o Espírito Santo venha me dar essa fortaleza de que tanto eu preciso. Que eu garanto para você, meu irmão e minha irmã, quando essa graça descer sobre você, aí você vai entender a mesma coisa que aconteceu com o cego Bartimeu. Que daquela cegueira material, humanamente falando, brotou nele a esperança e o seu coração se transbordou de alegria. E naquele mesmo momento ele começou a seguir Jesus. Vamos imaginar por onde Jesus foi, que ele ia para Jerusalém. Imagine até Jerusalém. Com quantas pessoas o cego não se encontrou? E dizendo, eu era cego, Jesus me curou. E quem duvidasse, era só perguntar para quem conhecesse ele, ao seu pai, né, Timeu, que ele também ia dizer a mesma coisa, a verdade. Meu filho era cego e Jesus curou ele. Quantos de nós também não temos uma cegueira? Você está passando por problemas? Você está com alguma cegueira, não humanamente falando, mas espiritualmente? Coloque nos braços, se jogue para o braço do Pai. Faça como o filho pródigo, que depois que pegou os seus bens, distribuiu, né, gastou com as meretrizes, fez tudo o que não presta, aí se arrependeu. E o pai, quando vê aquele filho, o pai não rejeitou, enche o seu coração de misericórdia. Esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Meus irmãos, minhas irmãs, que as palavras desse santo evangelho de hoje, que nós possamos fazer uma reflexão, para que Jesus possa nos dar o dom e a graça de convencer o coração, para que nós possamos fazer como Jesus nos disse, que Ele é o caminho,
a verdade e a vida. E nesse evangelho sinótico de São Marcos, ele fala muito sobre isso, sobre Jesus o caminho. Tudo Jesus está a caminho, Jesus está caminhando. Porque Jesus sabia que ele teria que ir para Jerusalém para se cumprir o que está lá na palavra de Deus, né, no Antigo Testamento. Então, assim, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abençoar esses homens do texto, né, dos homens aqui de Extremóis, que Deus possa abençoar os anjos da solidariedade, que vocês possam ser tocados no coração de vocês, para que todos esses pedidos que eles fazem, para ajudar o próximo, quem puder que vocês ajudem, porque é muito bom quando a gente pratica a caridade, agradecer a Deus, Senhor, muito obrigado, porque eu fiz um ato de caridade, e não se engrandecer, se encher o coração de orgulho, porque eu fiz, porque para Deus não tem valor nenhum, mas enche o coração da verdadeira alegria. Quando a gente começar a praticar, meus irmãos e minhas irmãs, essa alegria que brota do coração, eles começam a perceber como a gente começa a mudar, como os nossos atos começam a mudar. E finalizar sobre lições. Que lições nós poderemos tirar desse evangelho de hoje? Eu coloquei aqui 9 lições que passo para vocês. Primeira lição da confiança. Bartimeu acreditou e confiou. Lição da perseverança. Ele perseverou. A visão espiritual, que de cego que ele estava, mas o seu coração enxergava e muito bem. A disponibilidade de não se entregar. A comunhão com o Senhor, que depois da sua cura, ele começou a seguir Jesus. O poder de Deus. Que lição linda, né? Da misericórdia de Deus. Humildade e sensatez de Jesus, que teve a humildade de parar e mandar chamar o cego e fazer aquela cura, né? O verdadeiro caráter da fé, de não desistir. E por último, a divindade de Cristo, que foi mais uma obra que Jesus fez para mostrar para aquelas pessoas o tamanho do poder que Deus deu para ele. E que ele, com o coração cheio de humildade, de paciência, né, e cheio de caridade, fez com aquele homem que como Bartimeu voltasse a enxergar. E é o mais interessante, meus irmãos, a tua fé te curou. Essa é a palavra que eu deixo para vocês hoje. Hein? Acreditem, tenha fé. Continuamos em oração, pedimos a misericórdia de Deus, para que Ele olhe para nós, olhe para a humanidade, e que com o seu braço poderoso, Ele possa estender e banir da face da terra esses... Quantas pessoas, quantas famílias não estão chorando, né? Porque por algum dos seus entes que partiram. Mas que Deus nos deu essa graça e nós temos que fazer o que nós estamos fazendo hoje aqui. Perseverantes. Oração. Pedindo a Deus a sua misericórdia. Porque com certeza a gente unido com a nossa igreja, unido com o Papa Francisco, Deus vai ouvir essas nossas preces. Porque existe uma batalha espiritual muito grande do bem contra o mal. Mas no final, nós temos a certeza que o bem, ele vai ganhar e ele vai prevalecer, que vai ser a vitória de Jesus sobre esse vírus do mal. Que Nossa Senhora, assim, possa nos cobrir com o seu manto sagrado, que ela possa interceder junto a Jesus. Filho, tem de piedade da humanidade. Cobre-nos, Maria, com o teu manto. E protege-nos, protege a nós, a nossa família, os nossos amigos, todas as pessoas. E tenha misericórdia também, meu Senhor, dessas pessoas que fazem esse tipo de festa clandestina. Toca no coração dessas pessoas, Jesus, para que não façam mais. Nós acreditamos, Senhor, e vamos continuar aqui perseverantes na oração, pedindo a tua misericórdia, que o Senhor nos abençoe. E que o Senhor desça sobre nós uma chuva de bênçãos. Que o Senhor prepare o nosso coração para todos os dias, para as batalhas que nós passamos e que temos que passar. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, porque sabemos o quanto tu é misericordioso, quanto tu é cheio de amor.
derrama sobre nós, Senhor, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que em nome de Jesus Cristo, que contigo vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão nosso guia. Retira-te, Satanás, nunca nos aconselhes coisas vãs. É mal que tu nos ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Que todos tenham uma boa e fiquem com Deus.